Meu nome é Wellington Barros, tenho 33 anos, atualmente trabalho como auxiliar administrativo de importação. Antes eu era uma pessoa depressiva, sentimental, dentre outras situações. E eu fui crescendo, passando a minha infância, adolescência, até chegar na fase adulta, com um vazio dentro de mim que eu não conseguia suprir com nada que me oferecesse ou com nada que eu buscasse no mundo. E esse vazio dentro de mim vinha em forma de angústia, aflição, medo da morte, medo de perder meus pais, da adolescência para a fase adulta. Eu comecei a me envolver com pessoas erradas, comecei a fazer coisas que eu jamais imaginaria em fazer, né? Comecei a beber, comecei a usar drogas, né? Maconha, me envolver com promiscuidade, prostituição, e só foi se agravando mais. Eu procurava nessas coisas e pessoas uma maneira que pelo menos naquele instante pudesse diminuir, no caso, o que eu estava passando, o que eu estava sofrendo. Só que muito pelo contrário. Posteriormente, o vazio só aumentava e a frustração também, porque eu não conseguia resolver aquela situação, eu não conseguia dar fim naquela situação, né? Então me preenchia, buscava me preencher dessas coisas que no fim das contas não resolviam nada na minha vida. E por conta dos complexos de inferioridade que causavam todo esse mau sentimentalismo em mim, eu vivia muito inseguro. Eu não tinha segurança, né? Apesar de buscar esse apoio nas pessoas, em coisas e pessoas, eu não me sentia seguro ao lado de ninguém que estava ao meu lado. Era mais uma frustração, mais uma situação que eu sabia que tinha que vencer, mas eu não conseguia, porque ao meu ver, a visão que eu tinha é que ninguém gostava de mim, e por buscar muito por resolver os meus problemas, por muitos questionamentos, por muitas indagações, eu passei uma certa parte da minha infância, um certo período da minha infância, em uma denominação evangélica, né, cristã. Eu me perguntava por que eu sofria, por que eu era menos que as outras pessoas, por que a minha vida era de uma forma, eu não era feliz. Isso tudo incluía também um processo de ansiedade que eu tinha muito profunda que eu tinha. Eu queria tudo ao mesmo tempo, mas também que ao mesmo tempo que eu queria tudo, né, ao meu redor, em meu favor, eu queria que se resolvesse também. Eu tinha esse complexo de imediatismo. Por eu ser uma pessoa muito sentimental, eu não conseguia manter as pessoas perto de mim. E ninguém conseguia ficar perto de mim porque eu agia muito com sentimento, muito com o coração. Não pensava nas consequências, simplesmente fazia para ver o que dava. Mas o que dava, no final das contas, acabava terminando sozinho. Eu não conseguia manter esse relacionamento com que durasse por algum período ou que fosse duradouro, né? Foi aí que eu recebi o convite de uma obreira para ir à Igreja Universal. Chegando à Igreja Universal, eu entendi que para resolver todo aquele meu passado, todo o sofrimento que eu já tinha passado, eu não precisaria somente querer mudança na minha vida, mas que eu tivesse uma atitude em querer mudar aquela situação. Foi quando a chave virou, que eu passei a entender, mediante uma palavra que um homem de Deus falou, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Sim, e aí eu depositei toda a minha fé nisso, e ouvindo falar do Espírito Santo, foi que eu coloquei toda a minha força. Para que a minha vida pudesse ser outra, pudesse ser transformada, eu precisava passar pelo batismo nas águas. E aí, me batizando nas águas, eu fui me libertando, me entreguei de verdade para Deus, decidi a partir daquele momento viver uma vida correta, uma vida plena, uma vida com Deus, limpa, sem sujeira. Errei, muitas vezes errei, mas fui me libertando, fui me limpando, até que ocorreu de fato de verdade a libertação total. E aí, frequentando as reuniões nas quartas-feiras, às sextas-feiras, com descarrego espiritual, e aos domingos, eu fui entendendo cada vez mais. Aí, para receber o Espírito Santo, eu tive que me esvaziar de mim mesmo. Eu tive que abandonar a mágoa, o
o ressentimento que eu tinha de certas pessoas. Tive que perdoar muitas pessoas que me fizeram mal. Tive que pedir perdão. Me perdoei também, me limpei por completo. Eu coloquei toda a força para receber o Espírito Santo. E tinha recentemente saído de um jejum de Daniel, mas eu continuei buscando. Esse jejum de Daniel me preparou esse propósito de busca, de aproximação de Deus, né? Então eu foquei com todas as minhas forças e recebi o Espírito Santo. E aí foi a maior alegria que eu poderia receber na minha vida. Uma alegria assim transbordante, uma paz que eu nunca havia sentido. Se antes eu não tinha paz, naquele exato momento eu passei a ter paz. Se antes eu não tinha alegria, naquele exato momento eu passei a ter alegria. Os complexos que eu tinha, não tinha mais, não tive mais. A dor que eu sentia na alma, não sentia mais. A falta de paz que eu tinha, já não tinha mais falta de paz. A frustração que eu vivia, já não vivia mais frustrado. O sentimentalismo foi alterado por racional. Agora, a minha vida é realmente totalmente, completamente diferente. E depois fui conquistando outras coisas, né? Eu conquistei meu casamento, um casamento abençoado, uma mulher de Deus, firme ali na fé, servindo a Deus também no mesmo propósito. E assumimos um trabalho no Força Teen Universal, e trabalho com os adolescentes, né? E pude passar e posso passar para esses adolescentes o que eu passei, que talvez eles estejam sofrendo, talvez eles estejam passando pela mesma situação que eu passei na minha infância, na minha adolescência. Hoje eu tenho o que passar para eles, tenho o que ensinar. E o Espírito Santo na minha vida é a força que me guia, é o rumo, é o norte, é a bússola que me conduz aonde eu for. E hoje eu não tendo mais medo da morte, é porque eu tenho certeza plena do batismo com o Espírito Santo, de que eu recebi o Espírito Santo e tenho a plena certeza da minha salvação.